Olá, galera dos segundos anos, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo, sou professor de Educação Física da EREM João Pessoa e na aula de hoje a gente vai corrigir nossa última atividade que eu passei semana passada, tá bom? Então, pega aí o caderno, coloca aí na página da nossa última atividade que eu enviei semana passada para que a gente comece a nossa aula de hoje. Tranquilo? Vamos lá? Lembrando que essa atividade ela fecha um ciclo desse primeiro bimestre para que na próxima semana a gente inicie um novo ciclo do segundo bimestre, tá bom? Então vamos lá, todos pegaram o caderno. Quem não pegou o caderno, quem não respondeu em casa antes, né, vai ter essa oportunidade de responder agora junto com o professor e também os colegas que estão assistindo o vídeo. Tranquilo? Vamos lá? Primeira questão. Uma questão fechada, questão que requer muita atenção, onde a gente tem que ler, reler e ler novamente, né? Porque uma vírgula, um ponto, às vezes atrapalha a gente na leitura e também faz com que a gente assinale a questão errada, tá bom? Então, a primeira questão, gente, ela fala sobre a questão da aptidão física relacionada à saúde. Vocês lembram que o nosso conteúdo central do nosso bimestre ele foi relacionado à ginástica. E com isso, a gente começou a discutir em sala de aula alguns fundamentos que podem ser incluídos dentro da ginástica, como a questão do condicionamento físico, da aptidão física, da saúde e assim sucessivamente. Tá? Então vamos para a questão. Assinala a alternativa correta sobre os componentes da aptidão física relacionada à saúde. Vamos lá? Letra A. Ela diz que a resistência muscular, um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, é a capacidade de um grupo muscular em realizar repetidas contrações sem diminuir significativamente a eficácia do trabalho realizado. E aí, será? Letra B. A flexibilidade, um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, se refere especificamente à capacidade de alongar as fibras musculares. Será? Letra C. A velocidade é um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, é imprescindível para a manutenção das atividades da vida diária. Letra D. A resistência anaeróbica, um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, consiste nas capacidades do organismo como um todo em resistir à fadiga em esforço de curta duração. E letra E. Ela diz que a aptidão física está sempre relacionada ao movimento interno do ser humano, assim relacionada à saúde e o estado mental. Eu acredito que vocês lembram que a gente até foi tema de muitas aulas nossas em sala de aula, de discussões, quando a gente estava relacionando o que era aptidão física, o que era o condicionamento físico, e principalmente quando foi a aptidão física, vocês começaram a fragmentar a palavra. Dizer, professor, aptidão física é o ser apto. Então, já que fala da física, fala do corpo. Então, a partir do momento que eu sou apto a correr, a saltar, a pular, em alguma atividade do meu dia a dia, isso é uma aptidão física. Né? Lembram? E basicamente seria isso. Né? A aptidão física está relacionada, no caso, sempre é eu ser apto ao meu físico. Eu ser apto numa corrida de 50, de 100 metros, num salto à distância. Tá? Então, já que a gente conseguiu já mistificar o que seria essa aptidão física, o que vocês colocaram aí na resposta de vocês? Vem aqui, ó, comenta o vídeo e diz qual foi a letra que vocês marcaram. Foi a letra A? Foi a letra B? Foi a letra C? A letra D ou a letra E? Comenta aí no vídeo abaixo, tá? Então, já que tudo isso foi citado aqui diretamente, a resposta só seria uma, que é a letra A, que diz que a resistência muscular é um dos componentes da aptidão física relacionado à saúde. Nesse fato aí a gente já conseguia matar a questão e descobrir qual era a questão certa. Tranquilo? Questão fácil. Vamos agora para uma questão aberta, né? Uma questão aberta que requer muita atenção também, porque a gente tem que copiar exatamente o que o enunciado está pedindo, tá? Por isso que é tão importante a leitura, porque a partir do momento que vocês vão conseguir ler essa questão, vocês já vão entender o que a questão pede. Não é isso? Então, segunda questão, o coração é o órgão responsável por impulsionar o sangue para todo o organismo. Sobre esse sistema de impulsão, responda. Letra A.
O sangue que chega ao coração pelo lado esquerdo é rico ou pobre em oxigênio? E o que chega ao coração pelo lado direito é rico ou pobre em oxigênio? Letra B. O que são sístole e a diástole? São duas questões numa só, né? Então vamos logo para a letra A. A letra A ela fala um pouco sobre a questão de como o sangue chega pelo lado direito e pelo lado esquerdo. E aí, o que vocês conseguiram identificar quando vocês pesquisaram, até no próprio caderno de vocês? Eu acredito que se tinha já, né, alguma questão sobre isso. O que a literatura diz? A literatura diz que o sangue que chega pelos átrios, pelo átrio no caso direito, ele é pobre em oxigênio. Então a gente já mata a charada que todo o sangue que chega pelo lado direito, pelo átrio direito do nosso coração, ele é pobre em oxigênio. Já o sangue que chega pelo lado esquerdo, né, pela artéria, ele é rico em oxigênio. Então, o sangue que chega pelo átrio direito, pobre em oxigênio. O sangue que chega pelo átrio esquerdo, rico em oxigênio. Tranquilo? Vamos para a letra B. O que são as sístoles e as diástoles? Eu acredito que também vocês conseguiram identificar isso quando vocês estavam estudando biologia com a professora Diana. Não é isso? Que todas as vezes quando a gente iniciava uma aula, ela já tinha comentado, ou eu já tinha comentado, e acabava a gente um complementando o outro, né? A sístole e a diástole, já de início, eu quero que vocês compreendam que ele está relacionado ao batimento do coração. Quando o coração impulsiona o sangue e quando o coração relaxa. O relaxar não é nada mais, nada menos que a entrada do sangue no nosso coração. Então, relacionado a isso, a gente pode ter uma definição bastante simples, que diz que a sístole é a fase de contração do coração, quando o sangue é bombeado para os vasos sanguíneos. Então, gente, a sístole é quando o meu coração está contraindo, assim eu jorrando sangue para todo o meu corpo. Já a fase de relaxamento é chamado de diástole, né? Que é a fase de relaxamento fazendo com que o sangue entre no coração. Então, sístole, diástole. Sístole, diástole. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Então, dando continuidade, vamos para a terceira questão. Conseguiu identificar o que seria a sístole, o que seria a diástole, o sangue que chega pelo átrio direito, o átrio esquerdo. Então, vamos para a terceira questão, que novamente é uma questão aberta. Qual a definição do termo respiração, né? Uma pergunta até muito fácil, né? Voltada por essa parte do cardiorrespiratório, quando a gente começou a falar um pouco em nossas aulas. E ele pede aí qual a definição do termo respiração. Então, a gente sabe que é uma pergunta fácil, que vocês com certeza já responderam aí no caderno de vocês, que é um processo pelo qual o organismo vivo troca oxigênio. Que oxigênio seria esse? A troca do dióxido de carbono com o oxigênio, tá? Uma troca gasosa. Tranquilo? Um joinha para quem acertou aí. Pergunta muito tranquila, né? Vamos para uma questão fechada agora. Novamente, preste atenção, leia atentamente o que o enunciado está pedindo, para que depois a gente marque a questão correta, tá? Quarta questão, sobre a aptidão cardiorrespiratória, analise as assertativas abaixo. Vamos lá? Primeiro ponto, cabe ao sistema cardiorrespiratório fornecer elementos vitais ao organismo e eliminar os subprodutos das reações químicas celulares, como o CO2 e o ácido lático. E aí? Ponto 2. A aptidão cardiorrespiratória é o funcionamento efetivo do coração e artérias. Ponto 3. O acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, é relação direta com a aptidão cardiorrespiratória deficiente. Ponto 4. A baixa aptidão cardiorrespiratória pode resultar em fadiga prematura, baixa capacidade no trabalho e maior risco de doenças cardiovasculares. Sobre tudo que a gente conseguiu ler nessa questão, é correto afirmar em letra A, 1, 2 e 3 estão corretos? B, 2, 3 e 4 estão corretos? C, 2 e 4 estão corretos? D, 1 e 4 estão corretos? E E, 1 e 3 apenas estão corretos. E aí? O que vocês conseguiram marcar aí no caderno de vocês? Comenta aqui, ó, abaixo do vídeo
que vocês colocaram? Colocaram a letra A, 1, 2, 3, colocaram a letra C, 2, 4, letra E, letra B, enfim. Então, eu acredito que fácil, né? Vamos ver? Letra B, gente. 2, 3 e 4. E por que não a letra A, professor? E por que não a letra D? Aqui ele fala que o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4 estão corretos. E o ponto 1 apenas está errado. Por que está errado? Porque em algum momento da aula eu falei sobre o ácido lático? Não. Então lembra daquele negócio do que o professor não falou em sala de aula e quando aparece uma palavra que basicamente até agora não foi incluída nos conteúdos? Então daí você já poderia identificar nessa questão. O ponto 1 está errado, por quê? Ele fala que cabe ao sistema cardiorrespiratório fornecer elementos vitais ao organismo e eliminar o subproduto das reações químicas celulares. Não, gente, não tem nada a ver com o sistema cardiovascular. E ele complementa como o CO2 e o ácido lático. Tá? A gente sabe que o CO2 ele faz parte de uma troca gasosa do nosso sistema, mas o ácido lático ele não está relacionado a esse sistema. Tranquilo? Então, matando a charada, letra B, 2, 3 e 4. Tranquilo? Quinta questão, mais uma questão aberta aí. Qual a função básica do sistema respiratório? Novamente, outra questão bastante dada, né? Qual é a função básica do sistema respiratório? Qual é a função básica do sistema respiratório? É simples. A função básica do sistema respiratório é fornecer oxigênio a todas as partes do nosso corpo. Isso a gente consegue realizar através da nossa respiração. A partir do momento que a gente respira, inspira, respira, inspira, a gente está fazendo uma troca gasosa, está levando oxigênio, está levando nutrientes para todo o nosso corpo. Tá? Não tão simples assim, né? De tudo isso depende também de uma troca do nosso sangue também. Tranquilo? Fácil, né? Sexta questão, defina como é composto o sistema cardiovascular. E aí? Como é composto o sistema cardiovascular? Algumas pessoas podem até se confundir e colocar a função ou objetivo do sistema. Mas a única coisa que eu pedi qual o composto. Ele é composto por quê? Ele é composto por pele? Ele é composto pelas mãos? Ele é composto pela cabeça? Tá? Então, a gente sabe que ele é composto por alguns itens. Quais itens são esses? O coração, o sangue, as veias, as vênulas, artérias, arteríolas e capilares, por 7. Tá? Então, ele é composto por tudo isso. Aí você pergunta, professor, eu coloquei isso e complementei com a função dele, principal. Está errado? Não, gente, tá completíssimo. Você apenas adicionou um algo a mais à sua resposta. Tranquilo? Até agora está bem tranquila a nossa aula. Não é isso? Vamos para a próxima questão, sétima questão. Novamente uma questão aberta, né? Como podemos definir a grande e pequena circulação? E aí? Eu acredito que vocês daqui a pouco vai ter uma imagem que vocês vão poder Voltei? Então vamos lá. Sétima questão. Como podemos definir a grande e a pequena circulação? Tá? A gente consegue identificar que existe uma grande circulação sanguínea do nosso corpo e existe uma pequena. Vocês vão poder lembrar também da circulação pulmonar e da circulação sistêmica. Lembram que até eu mostrei um vídeo para vocês em sala de aula, que vocês conseguiram definir o que era a pequena, o que era grande e qual era a função de cada?
Então, é basicamente isso que a gente vai comentar agora, tá bom? Então, vamos lá. A circulação pulmonar, que a gente pode até dizer que é a circulação pequena, ela leva o sangue do ventrículo direito do coração para os pulmões e de volta ao átrio esquerdo do coração, ele transporta o sangue pobre em oxigênio para os pulmões, onde é liberado dióxido de carbono, CO2, e onde é recebido oxigênio, O2. O sangue oxigenado, então, retorna ao lado esquerdo do coração para ser bombeado pela circulação sistêmica, que é a circulação grande. Então, o sistema, por ser pequeno, vocês acham que ele não tem tanta importância para o nosso corpo, mas eu acredito que seja uma das principais, porque é nesse sistema onde há a troca do CO2 pelo O2, tá? A troca do gás carbônico pela troca do oxigênio, tá bom? Já a circulação sistêmica é a maior circulação. Por quê? Porque ela fornece suprimento sanguíneo para todo o organismo. A circulação sistêmica carrega o oxigênio e outros nutrientes vitais para as células e capta dióxido de carbono e outros resíduos das células. Super tranquilo, né? Circulação pulmonar é a circulação pequena. Pequena por quê? Porque por estar tão próximo ao nosso coração, uma circulação bem próxima do coração, onde a gente leva o sangue pobre em oxigênio para o pulmão e ele volta rico em oxigênio. Voltou rico em oxigênio, o que é que o coração faz? Pela circulação sistêmica, ele faz com que esses nutrientes do nosso oxigênio, do nosso sangue, ele vá para todo o nosso corpo. Tranquilo? Super fácil, né? Lembra da imagem que eu falei? Olha a imagem aí, ó. Circulação pulmonar em azul e a circulação sistêmica em vermelha. Tá bom? Todas duas são funcionais, são essenciais para o nosso corpo. Tranquilo? Oitava questão. Novamente, uma questão fechada. Vamos lá? Agora ela fala um pouco sobre o lazer. Vamos ver o que se pede da questão. O lazer é conceituado como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre à vontade, seja para repousar, seja para se divertir e se entreter, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se de desembarcar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Sobre a caracterização do lazer, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, dos pontos abaixo, vocês iam observar qual que estava correto e qual não estava correto. E apenas um estaria correto. É isso? Ou incorreto, né? Vamos lá. Ponto 1. Lazer é a cultura vivenciada no tempo disponível das obrigações profissionais, escolares, familiares e sociais, combinando os aspectos pelo tempo e atitude. Ponto 2. Lazer é um fenômeno gerado historicamente e do qual emergem valores questionadores da sociedade como um todo, porém devido ao seu caráter lúdico, sem influências da estrutura social vigente. Ponto 3. Ele diz que o lazer é o tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam para as mudanças de ordem moral e cultural. Ponto 4. Lazer é portador de um duplo aspecto educativo, veículo e objeto de educação. Então, de acordo com Marcelino, 2008, estão corretas as afirmativas. Vocês iam ler atentamente e iam buscar quais estariam corretas. Tá? Eu costumo primeiro eliminar a que eu acho que está incorreta, para daí eu pesquisar depois e ver qual que está correta. Tranquilo? Vamos lá. Letra A, 1, 2 e 3. B, 1, 2 e 4. C, 1, 2 e 4. 2, 3 e 4. D, 1, 3 e 4. E E, todas estão corretas. E aí? O que vocês colocaram no caderno de vocês? Comenta aqui abaixo do vídeo qual foi a resposta. Então, uma resposta bem tranquila, fácil também. A partir do momento que o próprio enunciado do texto, ele já fala um pouco sobre o que seria o lazer, né? Ele já deixa claro o que é o lazer, já deixa definido o que é lazer. E a resposta é a letra D. Somente 1, 3 e 4 estariam corretas, tá? Então, desse texto todo, apenas o 1, o 2 estaria errado. É isso? Certo?
Então, gente, a letra D é a única questão que está correta. 1, 3 e 4. Vamos para a nossa última questão. Questão 9. Novamente, uma questão fechada. Sobre o conceito de saúde, qualidade de vida, atividade física e exercício físico, enumera as questões com V para as questões verdadeiras e F para as falsas. Tá? Então, vocês iam ler as alternativas abaixo e iam enumerar entre V e F. Primeiro ponto. Uma pessoa só é considerada saudável se não estiver doente. Isso é o que preconiza o conceito de saúde estabelecido pela OMS. Acho que essa primeira questão aí foi tema até de uma aula nossa só, onde eu lancei a pergunta do que seria saúde e vocês começaram a responder no caderno de vocês o que seria saúde. E poucas pessoas acertaram o que seria saúde, porque a maioria disse, não, professor, saúde é eu não estar doente. Saúde é eu ter uma boa qualidade de vida. Tá? E quando a gente foi pesquisar a fundo, principalmente pela OMS, lembra das 3 coisinhas importantes que ele falou? Que o que seria saúde? Saúde estaria associada ao quê? Ao bem-estar social, físico e principalmente o quê? Mental, gente. Então, o social, o físico e o mental. Que até falei que o mental na sociedade atual é um dos mais importantes. Tá? Então, ponto 2. A qualidade de vida é uma condição humana resultante de parâmetros individuais e socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as condições em que vive o ser humano. Ponto 3. É falso afirmar-se que todo movimento corporal que gera gasto de energia realizado sem planejamento é uma atividade física. E aí? Ponto 4. O exercício físico e toda atividade física planejada e estruturada repetitiva tem como objetivo a manutenção ou a melhoria de um ou mais componentes da aptidão física, de habilidades motoras ou de reabilitação organo-funcional. Essa parte aí ela complementa que tem uma junção de várias coisas. Do exercício físico, da atividade física, das habilidades motoras, um monte de coisa. Né? E o quinto, ele diz que a saúde é uma condição humana com dimensões físicas, sociais e psicológicas caracterizadas no contínuo com os polos positivos e negativos. E aí, qual a sequência correta? Letra A, B, C, D ou E? Responda aqui embaixo. Então, lendo atentamente, olhando, vendo as casquinhas de banana que tem nas questões, qual seria a questão correta? E aí? Letra B, gente. F, V, F, V, V. Então, vamos lá. Primeiro pontinho. F, falso. Segundo ponto, verdadeiro. Terceiro ponto, falso também. Quarto ponto, verdadeiro. E quinto ponto também, verdadeiro. Tranquilo? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, já comenta aqui abaixo do vídeo, que assim que eu ver as mensagens já vou respondendo, ou senão vocês mandam uma mensagem diretamente para que eu possa responder as mensagens de vocês. E se quiser comentar aí no próprio vídeo, para que os colegas de vocês ajudem, auxiliem também, fiquem à vontade, tá bom? Então aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos pela participação, vocês que interagiram, vocês que responderam às atividades de vocês. Desde já eu peço desculpa por algum errinho, por alguma coisa que faltou ou sobrou no nosso vídeo de hoje. Esse mundo é um pouco novo para todos, né? Nós, professores, estamos nos dobrando para levar o máximo de conhecimento para vocês que estão aí nas suas casas, se cuidando. Então, saibam que tudo isso foi feito com muito carinho e respeito por vocês, tá bom? Então, um abraço, até breve. Acredito que próxima semana temos vídeos novos, né? Vídeos com atividades, com apresentações, enfim, tá? Fiquem todos bem e até mais.